Olá a todos, acabamos mesmo agora de conversar com o Cloudson, que é youtuber, tem o canal Filho da Nuvem, que podem facilmente encontrar no YouTube ou na nossa descrição. Ele é desenvolvedor back-end em Portugal há cerca de 3 anos. Nós tivemos uma conversa muito extensa, começámos por falar sobre as tecnologias que ele utilizava no trabalho dele, aquelas que ele achava que num futuro próximo iriam ter destaque no mercado de trabalho, a experiência dele enquanto aluno no Brasil e depois mais tarde enquanto profissional em Portugal. E finalmente falámos sobre a experiência de trabalho remoto, também associada muito à sua experiência de trabalho aqui em Portugal. É um episódio que eu acho que é muito fácil de consumir, é divertido, espero que gostem. Portanto, não sei se queres mandar a primeira pergunta para iniciar. A primeira pergunta seria difícil, mas se calhar começaria a perguntar o que é que te trouxe a Portugal, dentro deste background que é o teu da área da programação. Conta-nos um bocado a tua história. Certo. A minha história com Portugal ela é um pouco eu não sei se é uma coincidência, mas assim, enfim, para quem gosta de acreditar que as coisas têm que acontecer, eu estava indo almoçar, estava até atrasado porque estava trabalhando, etc. Alguma coisa aconteceu de errado no trabalho, eu fui almoçar mais tarde sozinho, eu esbarrei com um colega que ele estava vindo para Portugal trabalhar para uma empresa Fish, que estava dando um suporte muito Fish mesmo para ele, para a família dele, e ele falou, tem muitas vagas, na época eu trabalhava com PHP, e ele também trabalhava com PHP, ele falou, tem muitas vagas de PHP para back-end, etc. Por que você não participa do processo? Eu não estava muito assim animado, até porque eu tinha passado por um processo há pouco tempo antes, que não tinha dado muito certo, então eu falei assim, me manda o contato do RH, que eu vou tentar. Mas foi meio que sem muita esperança, assim, não ia colocar muita energia na coisa. Mas aí fui passando das fases, fui fazendo entrevistas, fazendo os testes, passando, até que eu passei. E aí a empresa ainda eu nunca tinha vindo a Portugal. A gente no Brasil, infelizmente, a gente não consome tanta coisa de Portugal como vocês consomem algumas coisas do Brasil aqui. Então, obviamente que Portugal não era. Portugal sempre passou pela cabeça porque a gente sabe que Portugal seria fixe por causa da proximidade da língua, etc. Mas foi realmente essa coincidência mesmo. E quando eu vim para cá para conhecer, antes de assinar o contrato, aí que eu me apaixonei mesmo, porque aí eu vim para Lisboa e era verão, agora era agosto, setembro, algo assim. Então tinha um sol. Eu morava em São Paulo são muitos prédios e a gente não vê tanto o céu quando a gente vê aqui. Então era tudo muito claro, tudo muito fixe. Eu falei, eu quero vir agora, quero vir amanhã. Então tu, quando embarcaste nessa aventura, vamos dizer assim, já trabalhavas na área da programação há algum tempo? Já trabalhava há algum tempo já. Já tinha, não vou saber o tanto tempo, talvez 6, talvez 7 anos, mas tinha um tempo. Já tinha me formado da universidade, tinha uns 4 anos, eu acho. Por exemplo. E lá no Brasil a gente tem um padrão um pouco diferente, talvez a gente converse sobre isso depois. Muita gente trabalha enquanto faz o curso. Então eu até trabalhei algumas vezes enquanto estava fazendo o curso. Eu entrava e saía, mas depois que eu me formei, aí que eu trabalhei de vez mesmo, bem focado, e depois vim para cá. Mas já trabalhavas na área da informática? Sim. Dentro do curso, aqui tem os estágios de verão, lá também a gente tem estágios, mas são mais, não é específico de verão, você pode entrar em qualquer altura e dura no máximo 1 ano, se eu não me engano, hoje a lei é isso. E então eu fiz estágio enquanto eu estava na universidade, um estágio trabalhando 6 horas por dia, era com PHP também e tal. E depois desse primeiro ano, eles me mudaram para um contrato, como se fosse um contrato sem termo aqui de Portugal. E aí eu continuei trabalhando nessa empresa, migrei para outras empresas, etc. Às vezes o curso ficava um pouco mais difícil, e aí eu desisti de trabalhar e voltava só para academia, focar só nas aulas. Aí eu sentia falta do dinheiro, e aí eu voltava a trabalhar de novo. Então, enquanto eu estava na universidade, eu fiquei meio que indo e voltando. Até foi fixe por um lado. Por um lado não foi tão bom, porque eu poderia ter focado só na universidade e teria aproveitado mais ainda. Mas por um lado também foi fixe, porque
eu acabei conhecendo um pouco dos dois mundos, assim. Quando eu não sei se vocês têm esse dilema aqui, mas quando eu fazia a universidade, o curso de ciência da computação, eu tinha um dilema se eu queria seguir carreira acadêmica ou se eu queria seguir carreira do mercado, seria meio que pesquisa e mercado. Eu gostava um pouco dos dois e eu sempre ficava nesse meio termo. Então, conhecer um pouco dos dois também, trabalhar um pouquinho, fui bolsista também na universidade, acabou me dando um pouco de cada para eu conseguir escolher, eu quero mesmo ir para o mercado e tal. Então fiz por esse lado. Então, há quanto tempo é que já está a chegar? Estou cá em Portugal tem 3 anos e meio. Cheguei em janeiro de 2018. Entretanto, pelo que nós acompanhamos do teu canal no YouTube, já não estás a trabalhar tanto com PHP, ou começaste mais com Clojure, ainda estás a trabalhar com Clojure, nós notamos também que estás muito entusiasmado com Go, tens trabalhado com os dois? Sim, como eu comentei, então, eu comecei a carreira e trabalhei muito tempo com PHP, mas aí, em alguma altura aqui de Portugal, faz 1 ano e pouco, eu migrei para uma empresa que não tinha PHP, era nomeadamente Clojure e Go. Era Clojure por padrão e depois a equipa decidiu que os novos sistemas iam ser em Go. Então, foi aí que eu meio que não abandonei, mas mudei um pouquinho do PHP para Clojure e Go. E agora eu estou trabalhando ainda mais com Go ainda, até minha temporada com Clojure acho que acabou. Eu gostei bastante de trabalhar com Clojure, mas agora eu tenho focado mais em Go mesmo. O que é que tu dirias que aprendeste mais com a transição para Clojure, tendo em conta que quase sempre trabalhaste com PHP até então? Foi uma experiência muito rica para mim, porque tanto na universidade, a gente estava conversando em off agora de que vocês têm linguagens funcionais desde o começo do curso, eu não tive esse contato no meu curso, tive em uma disciplina, em uma cadeira, uma matéria só. Então eu fui para o mercado muito voltado para o Java, voltado para orientação a objetos, eu fiquei muito tempo estudando isso, que foi bom para mim, assim, foquei bastante em orientação a objetos, em design patterns, em Solid, tudo. Antigamente, há uns anos atrás, as discussões de software eram muito focadas em Java, né? Java puxava muito as discussões, e as outras linguagens até tentavam copiar. PHP, por muito tempo, ficou sendo uma sombra, assim, de Java, no bom sentido, de tentar trazer as boas práticas do Java. Então, quando eu migrei de PHP para Clojure, tudo que eu sabia de orientação a objetos e tudo que eu sabia da forma de desenvolver software foi meio que assim, foi destruído num bom sentido de e agora o que é uma boa prática, e foi muito difícil pensar mais no comportamento do que no tipo mesmo. Clojure especificamente não tem tipos bem definidos, talvez outras linguagens funcionais até tenham, não conheço muitas, mas não tem aquela coisa de vou desenvolver o software, primeiro eu vou pensar no tipo, o que esse tipo tem, definir, é muito mais pensar, ok, qual que é o comportamento e depois pensar nos parâmetros, né, desse comportamento. Então, foi muito difícil para mim, acho que eu aprendi bastante coisa. Tinha até dificuldade, por exemplo, o JavaScript cresceu muito, né, e eu fiz alguns testes para a empresa de JavaScript, de vez em quando brincava em casa com JavaScript, mas um feedback que eu tive é que o meu JavaScript, ele era muito não JavaScript, assim, eu tentava usar muito o meu conhecimento de orientação a objetos no JavaScript, e eu acho que com o Clojure isso até me ajudou muito a ver que, não, pera, é para outro caminho e tal, então foi bem difícil. Legal. Eu diria que tive uma experiência semelhante ao contrário, que é quando aprendi Java, e já foi depois do Java 8, como tinha esse background de programação funcional, usava e ainda uso streams para fazer tudo. Também que não são a solução sempre ótima para fazer tudo, porque é tão familiar com aquilo que eu já estava habituado a fazer, que encontrei ali, e com streams dá para fazer muita coisa, encontrei ali algo bastante parecido com o que eu estava habituado. Se queres que eu diga se tenho uma experiência parecida, não tive, porque eu antes de começar a escrever gosto mesmo de ler muito o código dessa linguagem, projetos mesmo que estão escritos, e normalmente tento ao máximo adaptar-me à linguagem, que é uma coisa boa que o curso tem, como nós acabamos por ver, pelo menos por alto,
paradigmas mais comuns. Nós damos o funcional, depois damos o imperativo, depois damos orientado a objetos, e até chegamos a tocar na programação e lógica e tudo. Quando vamos para as linguagens, percebemos que muitas destas linguagens mais modernas, que não, por acaso não é o caso de Go, tentam fundir muitos desses conceitos. JavaScript, não é? Dá para ser imperativo, dá para ser orientado a objetos, dá para ser funcional, dá para ser tudo o que quisermos. Até é difícil definir qual é. Sim, hoje em dia é realmente bem qual é o difícil paradigma. dizer os paradigmas das linguagens, né? Acho que é tudo muito misturado mesmo. Por isso é que até é engraçado que Go ser uma linguagem tão simples, que é para também não nos deixar divagar tanto por aí. Pois é, eu gosto muito dessa filosofia do Go. Eu até tenho um pouco de receio do que tem acontecido e o que vai acontecer com o Go nos próximos anos, porque tem tido umas discussões bem fervorosas de coisas que não tem em Go e que deveriam ter, mas eu gosto dessa ideia de ser simples e tentar definir um jeito para resolver as coisas, então diferente de JavaScript. Nada contra JavaScript, não sei como é que a comunidade de JavaScript vai receber aqui esse comentário. Mas no PHP também, né? Tem um problema, mas você pode resolver ele imperativo, você pode resolver ele em de objetos, você pode resolver ele um pouquinho funcional. O PHP não tem tanto funcional, mas já tentou brincar com funcional também. E no Go, eles tentam indicar uma forma de resolver as coisas. E eu gosto disso, gosto bastante. Mas vamos ver o que vai acontecer. Talvez, enfim, o mundo não esteja preparado para tanta simplicidade. Depois da tua experiência com Clojure, achas que começaste a escrever mais funções puras, mais vezes, ou não? Por exemplo. O conceito de função pura já era algo que eu tinha ouvido e aprendido e tentado colocar isso até mesmo na orientação a objeto, no sentido de, mesmo não sendo funções, sendo métodos, tentar ser uma função pura. Então eu já ficava atento quanto a isso, mas sim, depois da programação funcional, acho que só reforça mesmo as vantagens disso. Tem uma coisa que eu sinto muita falta da programação funcional, e tem um pouco a ver com, não sei se tem a ver, mas me lembrei disso, é que no Clojure, por exemplo, era tudo muito fácil você testar a função, até os testes unitários mesmo, testes automatizados, era muito fácil desenvolver orientado para os testes, porque você tinha aquela função. E se você quisesse testar a função, era muito fácil, era só rodar a função. Parece óbvio, né? Mas para orientação a objeto, se você quer testar uma função, às vezes ela é um método, ela tá na classe, e para criar essa classe é muito difícil, os parâmetros são complexos, enfim. Então foi algo que eu falei, nossa, muito fixe, muito legal. Já falaste agora de algumas linguagens diferentes, tu que também já trabalhas há algum tempo e já trocaste de empresa, daquilo que é o teu passado, daquilo que tens visto e tens mexido, o que é que tu achas que há de ser nos próximos anos aquela que se irá destacar mais? Nós agora começamos a ouvir falar de Elixir, que também é funcional, e todas aquelas que já falaste. O que é que tu começas a ver aí nas empresas que tu acompanhas, da tua opinião pessoal, de se experimentar essas tecnologias, o que é que achas que vai emergindo? Isso é bem boa pergunta e bem complicado, assim, eu vivo mudando de opinião sobre isso. Eu não sei se eu vivo numa bolha, mas dentro dessa minha bolha, o Go tá bem popular. Eu acho que ainda vai ficar mais popular, mas eu acho que a gente não vai ver mais nos próximos anos uma linguagem muito presente, porque Java já foi muito presente, Java, C Sharp, eram linguagens muito, tipo, tanto que a gente estudava na universidade também, estudei Java na universidade, porque era praticamente assim, se você estudar Java, você está feito, boa parte do mercado vai estar usando Java. E hoje parece que está tudo tão fragmentado, parece que, e é difícil também você ter uma empresa que vai trabalhar com uma linguagem de back-end. As empresas foram muito para esse movimento de primeiro entender que cada ferramenta, cada linguagem pode resolver um problema específico de uma forma melhor, que é um ponto positivo, e também tem o lance dos microserviços, né, que quebrar um sistema grande em pequenos, e aí já faz sentido também cada serviço ser numa linguagem que pode resolver o problema de forma melhor. Então, eu tenho visto que
não vai ter uma grande linguagem, como eu via, pelo menos, há uns anos atrás. Mas Elixir, eu ainda acho que vai... Se o funcional continuar crescendo e tomar força mesmo, eu não vejo outra linguagem, assim, para ser o que o Go é, e o Rust também. Rust não é tão funcional, o Rust se assemelha mais perto do Go até, assim. Mas se o funcional pegar, eu acho que Elixir vai ser uma linguagem que vai crescer bastante. Também tem uma coisa, assim, por alto, só para citar, que muita gente fala de low code, no code e coisas do tipo. Tem uma, eu nem sei se eu posso chamar de linguagem, mas eles se apresentam como linguagem que chama Dark, que é uma plataforma, assim, é uma linguagem que você programa não necessariamente com o código primeiro. Você pode editar o código depois, mas você também arrasta caixas e completa, e ele gera uma API para você. Então, muito rápido. Então, eu ainda essa coisa do low code, no code ainda tem sido uma coisa muito puxada por empresas, até que em Portugal a gente tem uma empresa, não vou citar o nome, mas uma empresa muito grande de low code, mas talvez em algum momento a gente veja uma ferramenta de low code mais open source, assim, mais impulsionada por investimento, igual o Docker, que tipo, tem uma empresa por trás, mas é uma ferramenta aberta. Então talvez isso aconteça, mas vamos ver. Eu cheguei mesmo a ver alguns tutoriais do Dark e ali em 5 minutos cria logo uma API, conexão à base de dados. Acho que aquilo vem logo com uma base de dados de chave de valor. É interessante o conceito e podia pegar, quem sabe. É interessante. Eu tentei fazer alguma coisinha também, consegui um acesso lá. Fiquei impressionado, mas também ainda não ficou claro para mim se a gente tem acesso ao código, se aquilo, sei lá, se eu consigo rodar aquilo em outra infraestrutura, não sei da própria plataforma. Então ainda tem umas questões que não ficaram muito claras para mim, mas acho que é uma coisa que vai crescer um pouquinho, assim. Não acho que vai ameaçar as outras linguagens, mas acho que talvez seja um nicho que cresça e fique lá. Nós já tocámos sobre a tua vida profissional e o teu passado na programação, mas ainda não falámos de outro detalhe importante da tua vida, que é tu, paralelamente a seres engenheiro de software, também tens um canal do YouTube. Quando é que isso começou? Como é que surgiu a ideia? Conta-nos um bocado sobre isso. Ok. Isso começou, assim, eu comecei um blog antes de vir para Portugal, em 2017. Mas eu já sabia que eu ia vir para Portugal, mas eu comecei um blog. E eu queria que fosse um canal no YouTube também. Até porque eu, particularmente, eu gosto mais de vídeo do que de escrever. Eu não tive até uns feedback dos professores da universidade de que minha apresentação de projeto final, por exemplo, de monografia, era muito melhor do que o meu texto em si. Então, eu queria fazer o vídeo, mas eu tinha muita vergonha, tipo, eu não me via fazendo isso. E eu fiquei adiando por um tempo essa coisa do vídeo. Até vim para Portugal. Quando cheguei em Portugal, tem várias coisas que a gente precisa resolver aqui, de documentação, encontrar uma casa, que é uma tarefa difícil. Então foi passando os meses, e aí em algum momento, quando as coisas se acertaram um pouco mais, aí eu voltei para essa coisa de fazer o vídeo e decidi que ia gravar tipo uns 8 vídeos, que ia ser um vídeo por semana, e aí seriam 2 meses, e quando eu tivesse os 8 vídeos gravados, editados no YouTube, agendados, aí eu ia meio que divulgar e ver se eu ia realmente seguir isso. E aí fui gostando da coisa. Aí eu sempre gostei um pouco da ideia de compartilhar na nossa área, né, de tecnologia, que vocês estão fazendo aqui também. Tem muito isso, é muito forte. E acabei que eu encontrei, assim, no vídeo, hoje pelo menos, principalmente os vídeos gravados mesmo, é um formato que eu mais gosto, assim, é o formato que eu mais consumo também, pelo menos em termos de volume, e é o que eu mais gosto de fazer. Então, foi isso. Há quanto tempo é que criaste o canal, ao certo? Desse primeiro vídeo postado até hoje, também tem 3 anos.
porque Ok. foi no primeiro ano de Portugal que eu comecei a postar, se eu não me engano. Mas eu também tiro algumas folgas. Eu tento tomar um pouco de cuidado, vocês também, que estão produzindo conteúdo aqui, pra gente não se estressar muito, principalmente porque no YouTube tem todas as coisas dos números, acaba gerando uma certa pressão na gente. Mas às vezes eu tiro umas férias no verão, chega o verão, eu tiro umas férias de algumas semanas, depois eu volto e posto regularmente toda semana. Então tem 3 anos, mas já tive alguns pequenos hiatos. Já agora, parabéns pelo canal. Nota-se Obrigado. perfeitamente o crescimento dele. Nós vimos vídeos mais antigos, desde agora. Notou-se também até a qualidade que investiste, tipo, na própria qualidade da imagem, som, tudo isso. Nota-se muita evolução e os números também revelam isso. Por Se calhar, Nelson, convinha dizer o nome do canal, não é? Sim, que é a coisa mais engraçada, né? Porque é filho da nuvem, porque és o Cloudson, né? Cloudson. Pois é, tem uma malta que demora um pouco para perceber. Eu sempre, umas semanas atrás até apareceu nos comentários alguém perguntando por que filho da nuvem. Às vezes eu fico me perguntando se eu estrago a surpresa, se eu deixo como easter egg, mas é isso, é uma piada meio ruim, mas é isso. A ideia para o nome foi logo desde o início? Ou... Não, o meu canal ele tinha até outro nome, que era um nome, né? Eu não, sei lá, gastei muita energia com o nome e escolhi qualquer nome, que era Quero Ser Programador. E aí eu comecei a não gostar desse nome, até porque no começo eu queria fazer vídeos bem iniciantes, porque eu achava que não tinham canais no YouTube que eram bem, assim, para quem nunca programou, ou para quem estava bem no começo mesmo, algoritmos e tal. Só que aí depois eu fui mudando essa ideia, fui percebendo que ser iniciante na área um conceito bem vago, porque você pode ser iniciante e não saber programar, mas você pode ser iniciante e já saber algoritmos e não saber orientação a objetos, você pode ser iniciante. Então eu comecei a expandir um pouco e aí esse nome foi perdendo sentido. E aí eu lembrei dessa coisa do filho da nuvem, porque na verdade foi o professor que gozou comigo uma vez com isso, e aí na faculdade também as pessoas ficavam gozando comigo com essa coisa de nuvem, e aí eu falei, então por que eu não uso essa coisa? Isso, já que eu tô sem ideia de novo, e aí foi. E é um nome que faz muito sentido no contexto em que nós vivemos, não é? Pois é. Uma pergunta que eu te fazia, precisamente no contexto cloud, é qual é a tua opinião, assim, entre isto, o cloud computing, que é um conceito não assim tão novo quanto isso, mas começa a ser cada vez mais proeminente. Nós não somos detentores da informação de discos rígidos dos nossos computadores, mas as coisas acontecerem na cloud, e este conceito da cloud, que essencialmente é ter acesso a um computador noutra parte do mundo. Que pergunta boa. Muito obrigado. É bem complexo, porque mudou as nossas vidas, é muito prático, é incrível. Mas o que você falou a gente não tem mais as coisas, a gente tem acesso a elas por um tempo. E se a gente para de pagar, a gente deixa de ter. Isso eu acho problemático, também é legal, porque talvez seja um pouco de minimalismo, porque pensa, antigamente todo mundo teria a música gravada, ia ter coleções de coisas e coisas. Então, por um lado, até parece fixe, mas por outro é isso, tipo, tem um pouco do... É um pouco problemático. Isso quer dizer que eu tenho acesso hoje a um filme que eu gosto muito, mas se por acaso eu não tiver mais dinheiro, eu nunca mais vou poder ver esse filme. Então, é um pouco dos dois lados, assim, nesse ponto que você tocou. A computação em nuvem em si, eu acho que também mudou muito o desenvolvimento de software. Acho o que me vem na cabeça agora é que eu acho incrível, assim, porque tudo mudou para também ser orientado aos serviços, então você não precisa mais desenvolver tudo. Se você quer gravar alguma coisa num disco, talvez você não grave no seu disco, talvez você use um S3, e aí você vai ter uma API que vai gravar os arquivos em algum lugar que você nem sabe onde. Então, isso é fixe, porque as empresas, se a gente quiser criar algum negócio, alguma coisa, a gente acaba focando muito no core mesmo, no que é importante e o resto, autenticação, autorização, coisas que parecem simples, mas na verdade são outros domínios bem complexos, a gente consegue
meio que delegar e usar esses serviços. Então acho isso fiche, mas ao mesmo tempo tem toda uma discussão que talvez a gente deveria fazer de quão complexo as coisas estão ficando. Assim, eu fico pensando, para as pessoas entrarem nessa área hoje e entrarem nessa área daqui a alguns anos, as coisas estão sendo construídas em camada, em cima de camada, e para saber, é muito difícil saber tudo, é muito difícil saber essas camadas todas. Então, por muito tempo eu achei que a gente tinha que saber algumas camadas, mas eu estou começando a mudar um pouco a minha opinião de que vai existir pessoas nessa área de tecnologia que vão saber muito profundo, mas vão ter pessoas que também vão saber superficialmente e elas vão conseguir resolver os problemas do mundo com isso. Então, acho que tem essa questão de se questionar de quão complexas as coisas estão ficando, principalmente para as pessoas que estão entrando, mas também tem esse lado de que talvez seja só aceitar que as coisas estão evoluindo e hoje você talvez não precise mais saber tanto do kernel do Linux como antigamente, porque agora tem tanta coisa abstraindo isso, mas é questionável. Nas próprias linguagens de programação também acontece um bocadinho isso, não é? Quando há 30, 40 anos tinha que saber assembly e agora quase ninguém deve saber programar uma linha de assembly, ou pelo menos quem não trabalha nessas áreas que é preciso, não é? Ainda. Pois é. Nós também vamos abstraindo-nos aos poucos. Pois é, talvez seja o caminho natural da nossa área, né? Agora o que estavas a falar há um bocado, daquilo do no-code, não é? Que porventura poderia ser algo que existir, não é? Já estamos em uma camada de abstração por cima do código, que a partir ia abrir o mercado de trabalho a um conjunto de pessoas que talvez anteriormente não se sentissem confortáveis, talvez trabalhando mais na parte do negócio e da lógica da aplicação e não entrando as nuances de uma linguagem de programação. Mas eu, para mim, pessoalmente, também concordo que é inevitável, não sabemos as coisas a fundo, até porque existem coisas por baixo do assembly, do ponto de vista físico, e essas não faço ideia delas, não é? Mas deixa-me às vezes um bocado desgostoso esse conceito de caixas negras em que eu não sei o que é que está a passar, em que é tipo magia, funciona. Gosto de ter sempre uma pequena noção do que é que está a acontecer para que depois, mesmo quando estou a fazer a minha parte do meu lado, fizer um certo sentido e estar contente com a coisa, porque senão é demasiada abstração e eu sinto que não sei nada, basicamente. Quando você faz todo sentido, acho que todo mundo sente isso em algum momento. Eu acho que o ponto é realmente, concordo perfeitamente, eu acho que se eu pudesse dizer para todas as pessoas estudarem várias camadas, eu diria isso, mas só fico me perguntando se a gente está perdendo um pouco a mão e o controle dessas abstrações todas. Tu tocaste num ponto que para nós é muito querido, que é Linux, que é o nosso sistema operativo, o kernel, depois por cima dele há as diferentes distribuições. Essas distribuições diferentes entre cada um de nós aqui no Santos Santos acaba por ser o nosso sistema operativo de eleição. Tu na tua máquina de trabalho, qual é que costumas usar, o que é que costumas gostar? Ok. Nos últimos anos eu acabei abandonando um pouquinho o Linux e migrei pro Mac, que é Unix pelo menos. Agora eu até entrei numa empresa onde, com toda essa questão do processador novo da Apple, essas movimentações, a gente ainda está vivendo um período meio instável. A empresa até está incentivando mais o Linux e eu voltei para o Linux. Então, estou usando o Ubuntu mesmo. Do Linux que eu usei foi sempre o Ubuntu. Eu acho que foi sempre o Ubuntu ou alguma coisa perto dele, alguma distribuição derivada do Debian, assim, mas eu devo muito ao Linux porque antes de começar a programar eu usava o Windows e depois que eu comecei a programar aprendi muitas coisas com o Linux, então acho que minha carreira eu devo muito mesmo ao Linux, à comunidade livre do Linux, assim, acho muito fixe. Nós, no fundo, também, não é que tínhamos agora ainda uma carreira para agradecer, mas sim, também. E nosso curso também é... Que distribuição? Ambos Arch-based. Eu, no meu caso, uma que se chama Arco Linux. Eu agora estou a usar Manjaro. Ok. É famosa e depois gostamos muito de brincar com Stelling Window Managers. Eu agora estou com i3, mas acho que o Filipe está com Xmonad. Xmonad escolhi porque é escrito em Haskell, eu já sabia Haskell
e podia mesmo mudar o código-fonte, ou seja, tinha mais, não era só uma config file, tinha mais controle sobre o comportamento e que sempre vou arranjando tempo vou melhorando o meu projeto, etc. E todos os componentes individuais dentro aquilo que nós chamamos de RISE Linux, que é a nossa configuração, dá para escolher projetos e pequenos componentes de outras linguagens, realmente é o que eu faço quando quero aprender uma coisa nova. Por exemplo, Lua, sei que existe agora configurações para o NeoVim, que é um editor de texto, que é só em Lua, então dá para ir ver um bocado de sintaxe Lua, coisas assim de género, e vai-se acrescentando ao computador e etc, etc. Num dos episódios que gravamos foi-nos recomendado tentar Awesome e nós chegámos mesmo a experimentar e também por causa da config ser em Lua, portanto a config é toda numa linguagem de programação, portanto era um pretexto para aprender Lua. Que fixe, essa eu não conheço. Mas vocês estão num nível de Linux, ó, aquela coisa das camadas, vocês estão nas camadas bem mais abaixo do que eu. Tô no Ubuntu lá em cima. Eu acho que é só uma questão de tentar, é não? uma questão de tentar. A minha primeira foi o Ubuntu, depois lá está, fui exposto a outras distribuições mesmo aqui no Santos Landes e outras coisas. Para mim a coisa que me intrigou mais quando eu tinha o meu Ubuntu assim normal foi ver os Window Managers. Achei o conceito mesmo muito interessante, só usar o teclado para mexer no computador e etc. E depois foi um bocado como a toca de coelho, não é? Mas existem pessoas que ainda estão muito, muito, muito mais lá para o fundo. Sim. A malta que usa Void Linux, estão a faltar o nome daquela, como é que se chama? Sabes o que é que eu estou a pensar? Gento, exatamente, coisas assim do género, isso aí. É outro nível completamente Eu acho que eu diferente. tive um chefe que usou Gento, não tenho certeza, mas era bem louco. E a ideia que às vezes também se cria é que se calhar não é tão fácil ter uma máquina Linux, manter uma máquina Linux quando se está na indústria, em que por exemplo, a minha máquina se me crashar hoje, por ser uma rolling distribution, ou seja, está sempre a fazer update dos pacotes, se crashar hoje eu tenho tempo para resolver as coisas, não tenho nenhuma obrigação profissional, não é? Ou seja, estou à vontade para ter problemas, enquanto se calhar numa máquina de trabalho, provavelmente talvez ia para um sistema mais estável, como o Ubuntu, ou até mesmo, como falaste, o macOS, que é o Unix-based, não é? Pronto, que acaba por conseguir trabalhar com o mesmo workflow. Acaba por ser também um bocado ter essa vontade do facto de estarmos na universidade, de poder experimentar e etc, etc, porque somos aversos ao risco nesse aspecto. É assim, mas já só para deixar a minha recomendação, a minha máquina nunca crashou. Quando crashou foi culpa minha, foi porque eu fiz alguma porcaria, mas em fazer um update e alguma coisa deixar de correr, felizmente acho que até é bastante estável. É uma causa, meio causa e consequência, né? Quando eu usava Linux também, as coisas costumavam dar errado, mas é porque naquela época eu fuçava muito, então não é exatamente o problema do sistema operacional, mas... Pareceu que o Filipe estava já a criar aqui a ideia de que era instável, mas a minha opinião é que é bastante estável. Eu tenho um bocado de PTSD, pós-traumático, de uma experiência recente que passei uma temporada essencialmente com o Ubuntu, porque uma vez dei update à minha máquina e fiquei sem som. E andei uma semana inteira a bater com a cabeça no computador, não resolvi o problema, então pronto, meto um Ubuntu e está a funcionar. Depois, entretanto, lá quando tive mais tempo, voltei para o Arc, resolvi o problema e agora funciona tudo ótimo. E estou muito contente. Aliás, nessa altura eu pensei em experimentar uma distribuição que é o NixOS, não sei se já ouviste falar, que essencialmente pega no conceito de containers e fala ao nível do sistema operativo, ou seja, em termos de gestão dos pacotes, etc, etc. O que isso permite é que se eu fizer alguma atualização, acrescentar um pacote que crashe o sistema, eu simplesmente posso reverter para uma versão anterior. Penso que isto é uma boa explicação. Só que lá está, tinha toda uma learning curve associada a isso que eu ainda não estou preparado para assumir. Mas temos aqui alguns colegas do curso que sei que usaram, que tanto vieram dar uma palestra sobre isso, ou seja, é um conceito interessante. E na bocado eu não estava a falar sobre isso, mas que é um conceito interessante, mas que dificilmente irá substituir o Docker. Porque lá está, porque permite replicação e funcionar em todas as máquinas que também têm o NixOS, mas outras máquinas não funcionam, enquanto o Docker é para qualquer máquina. Fugindo um bocadinho aqui deste tema, num dos vídeos recentes que vimos teus, falavas dos teus objetivos para 2021 e um deles era criar uma aplicação de ponta a ponta. Não sei se já começaste. Já comecei, era uma aplicação móvel, eu comecei em Flutter, que foi o que eu falei no vídeo, mas certo. Confesso que eu comecei faz um tempo que eu não peguei nela, então eu tô arriscado a falhar.
Mas o Flutter, ainda tem alguns meses. Sim, ainda Mas falta. o Flutter, como eu foquei minha carreira muito em back-end, já fiz algumas coisas muito rápidas assim nas empresas mesmo, né? Porque eu trabalhei em empresas que tinham aplicações móveis, então às vezes fazer um pull request, uma cena bem simples, mas eu nunca fiz uma aplicação móvel do zero até o final e publiquei ela para entender principalmente esses problemas de publicação, assim. Tem todos os desafios, principalmente para o Android, os desafios das versões, etc. Não sei como é que é o critério de avaliação. Eu sei que da Apple é bem mais criterioso, assim, de aceitar ou não a aplicação. Então, é uma experiência que eu quero passar. Mas vocês sabem como são. Às vezes a gente começa a estudar uma coisa, e aí aparece outra coisa, e eu quero vir para aqui agora. Então Tu mencionaste que tinhas pensado entre React Native ou Flutter e estavas mais inclinado para Flutter. Queres dar assim algumas razões porque é que achas que é mais interessante tentar fazer hoje em dia uma aplicação em Flutter em vez de React? A minha opinião, ela é uma opinião eu posso considerar bem de iniciante, assim, não sou um especialista, mas para mim fez mais sentido, porque assim, eu já sabia um pouco, consideravelmente ok, de React, e eu sabia que ia ter uma certa semelhança aí para o React Native, então eu ia aprender menos, basicamente, do que se eu fosse para Flutter. Então foi um dos motivos. Eu não sei se isso é preconceito, não sei se vocês têm vivência em React Native para afirmar ou não isso, mas eu já ouvi a comunidade de React Native dizer que eles têm alguns problemas durante o desenvolvimento que às vezes eles precisam resolver não no React Native, mas direto no Android, ligar o Android Studio, coisa do tipo. Eu já senti, já ouvi que eles têm algumas dificuldades com isso, então o Flutter me pareceu uma proposta diferente nesse cenário. E, por fim, o Flutter, ano passado, se eu não me engano, ou 2 anos atrás, anunciou o Flutter, eu não sei se é Flutter para desktop, mas é uma ideia de você desenvolver uma vez mesmo e gerar a aplicação para mobile, para web e para desktop, aparentemente sem muita configuração, sem o mesmo código mesmo, porque o React Native, no fim das contas, você ainda tem que... são códigos diferentes, não dá para reaproveitar, até onde eu sei. Então, me pareceu outro motivo fixe para olhar para o Flutter com mais carinho, assim. Na época me pareceu, tipo, nossa, se o React Native e o React fizeram o estrago que eles fizeram, assim, de ser super adotado no mercado, então o Flutter, com isso daqui que eles estão oferecendo, vai também ser muito, muito presente. Talvez eu esteja errado, porque, eu não sei, aqui em Portugal, pelo menos, eu não vejo tantas vagas de Flutter, mas também, como eu sou back-end, às vezes essas vagas não chegam em mim, mas foram esses motivos. Assim. Parecia uma tecnologia promissora na época. Do pouquinho que tentaste, então, gostaste de Dart? O que é que achaste da linguagem? Olha. Eu achei bem diferente, assim. Não vou dizer que é ruim, mas o Flutter, do pouco que eu fiz também, era bem declarativo, o que é fixe, mas, de novo, aquelas minhas raízes da orientação a objetos e das organizações de classes me incomodou um pouco, assim, porque, pelo menos se você vê tutoriais simples de Flutter, geralmente você não separa muito em arquivos, você tem sempre, às vezes, enfim, você usa muito ou lambdas, ou você já define a estrutura ali mesmo onde você quer usar, então me fez, como o Felipe falou, fiquei um pouco desgostoso, assim, não gostei tanto, mas é uma questão de costume também. Eu tive uma opinião muito parecida com o Go. Acho que todo mundo que começa com o Go é muito difícil se apaixonar, porque tem é visualmente diferente, assim, tipo, então, eu acho que é só uma questão de se acostumar, e talvez hoje até tenham formas, ou talvez já tinham e eu não conhecia, formas de organização de projetos que eu não conhecia, como eu estava bem no começo, e ainda estou bem no começo, eu quis fazer as coisas da forma mais simples e direta possível,
senão eu ia gastar muito tempo e não ia ver mesmo a aplicação funcionando. Claro. Uma coisa que nós falamos em off, que nós estamos a conversar ainda no podcast, foi, tu disseste-nos que fizeste Ciências da Computação como curso no ensino superior. Alguma comparação que gostavas de fazer? Há muitos alunos nossos que estão quase a terminar o curso ou estão prestes a entrar no mercado de trabalho. Alguma recomendação que possas dar a esses alunos, tendo em conta que já estiveste nos dois lugares? Eu não entendo muito o conceito, tentando visualizar essas pessoas. Talvez o que eu vou falar não faça muito sentido, então eu não entendo muito bem como é que é a vivência de vocês aqui. Por exemplo, eu não sei se todas as pessoas fazem cursos de verão na universidade, ou se é a minoria delas, ou se é a maioria. Mas o que eu diria é para tentar, assim como eu tentei fazer, meio que acidentalmente, tentar conhecer um pouco do mercado, mesmo que não trabalhando, mas tentar conhecer tecnologias que estão sendo usadas no mercado, tentar aplicar algum conceito, fazer projetos em casa que usem conceitos que estão sendo usados no mercado, porque, pelo menos da minha vivência da universidade, quando eu fiz universidade, tinha uma diferença entre o que era academia e o que era o mercado. Isso, por muito tempo, eu e os meus colegas, a gente ficava discutindo e achava um absurdo essa diferença, mas, na verdade, ela não tem nada de errado nisso. A academia, ela não está ali para ser um apoio para o mercado, ou só um apoio para o mercado. Então, ela também está formando as pessoas para conseguirem pensar e se adaptar às novas tecnologias. Não tem como a academia acompanhar o mercado. Então, eu acho que eu e os meus colegas, a gente tinha uma discussão meio boba quanto a isso, mas eu acho importante tentar, num tempo livre, tentar usar ferramentas que não necessariamente são usadas durante as aulas, mas que o mercado usa bastante. Até para se familiarizar, para ver se de repente descobre uma área que possa atuar depois. Então, eu acho um pouco fixe de conhecer pessoas que tiveram alguma dificuldade, mesmo depois de se formar no mercado, porque tinha essa diferença que é comum. Qual é que dirias que é assim a maior diferença entre fazer, por exemplo, um projeto mais académico em contexto de uma unidade curricular e um projeto já numa empresa, já no mercado de trabalho? Bom, acho que você pode citar uma coisa que vem já na cabeça, que assim, na universidade, a maioria, se não todos os projetos, eles começam do zero, e a gente junta um grupo e a gente desenvolve e entrega isso, ou o professor avalia ou algo do tipo. Mas aí tem duas diferenças, tá? Vem uma segunda agora. A primeira é que no mercado não é, na maioria das vezes, posso arriscar dizer, a gente não vai desenvolver algo do absoluto zero. Quando a gente entra na empresa, já tem um sistema, já tem muitos códigos, tem muita coisa para aprender, coisas que já estão rodando, e tem toda essa vivência de, ok, eu vou mexer nisso aqui que eu não faço ideia de como funciona, eu não sei onde pode quebrar ou não, então tem um pouco se acostumar com isso. Segundo o que eu disse é que a gente entrega para o professor avalia e acabou. Agora, no mercado, dependendo da empresa também que a gente trabalha, porque tem muitos tipos de empresa, mas imaginando que é uma empresa que tem um produto, uma aplicação, você vai desenvolver, vai colocar aquilo no ar, e aí tem coisas depois disso. De repente você acaba virando o dono daquele pedaço de código sem querer, quando aquilo der algum problema, daqui a alguns meses, talvez você vai ser a primeira pessoa que vão lembrar de você, porque, enfim, você vai conhecer mais daquilo. Então tem algumas coisas que só o mercado proporciona, o que é fixe. Mas antes eu tinha falado mais mesmo das ferramentas, porque hoje, na minha época, não tinha Docker, por exemplo, então não sei se hoje vocês já usam Docker para tudo durante o curso, coisas do tipo. Kubernetes eu acho que provavelmente nem é preciso, mas, enfim, se aventurar mesmo em palavrinhas que o mercado pode usar para conhecer. Como é que afetou a tua experiência aqui em Portugal depois do Covid? Ou seja, tu chegas, está tudo aberto, a vida normal, depois como é que isso afetou mesmo a tua vida profissional e etc. Para ti, sobretudo, que és fora. Sim, afetou muito mesmo, porque, bom, eu trabalhava numa empresa que não era remota, obviamente, então todo mundo foi, né, em março do ano passado, 2020,
foi forçado a ir para casa. No começo o trabalho remoto era ótimo, e na verdade eu até gosto do trabalho remoto em geral, mas com a situação dos lockdowns era uma situação Uhum. bem estressante mesmo, porque não era questão de não ir para o escritório, era questão de não ir para lugar nenhum. Então foi complicado. Espero que a gente tenha passado dessas fases. Mas afetou isso. E com a pandemia, querendo ou não, ela acabou me forçando. Assim, eu tinha um interesse em trabalhar remoto, mas não tinham tantas vagas. Não tinham tantas vagas nem em Portugal e nem na Europa em geral. Tinham algumas, mas hoje tem muito mais. E Uhum. aí eu fui forçado a ir para casa, trabalhei um bom tempo na empresa que eu estava, na primeira empresa que eu trabalhei em Portugal, de forma remota, e aí já fui engatando, como falamos no Brasil, já liguei para outros trabalhos remotos. Então, hoje eu trabalho para uma empresa que já era full remote, mesmo antes da pandemia. Tipo, a maior parte das pessoas, a tecnologia inteira, na verdade, não vai para o escritório, tem a malta de vários time zones diferentes. Está sendo uma experiência muito fixe e muito complicado também. Não muito, mas interessante no sentido de que eu começo a trabalhar às 9, mas o colega que trabalha comigo, faz pair programming, já é 11 horas para ele da manhã. Uhum. Então, quando é 5 da tarde, 6, eu estou começando a parar, para ele já é 8. Então, é um pouco engraçado e também é preciso ter uma certa confiança nas pessoas, porque não tem horário de almoço. Meu horário de almoço é diferente das outras pessoas. Então, você tem que ter uma forma de se comunicar ali com um Slack para dizer que ó, Uhum. agora eu não estou online, agora eu estou online. E não tem nem como as pessoas ficarem, a chefia ficar muito no seu pé, assim, porque meu horário de almoço é uma hora, o de outra pessoa é outra hora, então não tem como ele ficar fazendo microgerenciamento. Então, tem desafios, mas por um lado é bem fixe também. E tem coisas que eu sinto falta, assim. Uma das coisas que eu gostava muito de trabalhar em escritório aqui em Portugal, é que em Portugal vocês tomam bebida alcoólica no almoço. Não sei se tem. Na universidade não tem ninguém de menor, eu acho. Tem todas as pessoas de maior. No Brasil não é muito comum, mas aqui em Portugal, como no Brasil, a cultura de almoçar e tal é muito presente, então saía a malta toda para almoçar nas tascas, e aí às vezes tomavam vinho, etc. E agora com o trabalho remoto, meio que não tenho muito essa opção. Mas é isso, tem pontos positivos e negativos. Sentes que mudou a maneira como tu tens de escrever o código, no sentido em que tem que estar mais bem documentado, porque agora existe uma comunicação assíncrona que tens de ter com os teus colegas, em que as pessoas vão estar a olhar para o teu código sem ter a oportunidade de estar contigo ao teu lado, não é? Isso também mudou, se calhar, um bocado o paradigma daquilo que é trabalhar nesta área, não é? Sei Boa, que a boa. nossa área, antes da pandemia, já estava a caminhar um bocado nesse sentido, mais provavelmente as outras indústrias. Sim, O que é que tu sentiste nisso? eu acho um bom ponto e eu concordo com você. Por mais que sim, a gente estava a caminhar para isso, ainda tinha uma dependência bem grande assim de cultura das empresas, de saber que aquela pessoa está ali exatamente naquele horário junto com você e totalmente disponível também, porque quando está todo mundo numa secretária ali perto, você interrompe as pessoas e resolve o problema na hora. Então, quando é remoto, você tem que ter um pensamento diferente, porque no remoto é suposto que as pessoas, né, meio que misture um pouquinho, não muito, mas um pouquinho da vida pessoal com o trabalho, até porque as pessoas estão em casa, né, na pandemia, estão forçadas, então é impossível quem tem filho desaparecer com os filhos no horário de trabalho. Às vezes você tem que resolver uma coisa e voltar, então realmente é um jeito bem diferente assim de comunicação que você falou. Totalmente. Como a gente não está ali próximo também, muita comunicação por texto e tentar fazer esses textos também
ficarem bem sucintos, porque não dá para toda hora você colocar um texto enorme para todo mundo ler, se você consegue sintetizar isso. Então, são uns desafios meio invisíveis, assim, mas que existe. A coisa das reuniões também remotas, muitas pessoas ou muitas empresas eu ouço que estão tendo dificuldade, pelo menos no Brasil, e com o trabalho remoto, porque é muito fácil agora começar as reuniões. Antigamente, reunião era meio que limitada por salas de reunião, você não conseguia fazer mais do que o número de salas, mas agora você consegue ter infinitas reuniões, você consegue estar em mais de uma reunião ao mesmo tempo, você consegue terminar uma reunião e no minuto seguinte começar outra. Então, você tem um exercício bem grande de perceber que isso desgasta muitas pessoas, de que, não, pera lá, não vamos também meter as reuniões todas uma depois da outra, tentar trazer um ambiente mais... O ambiente que as empresas tentavam fazer presencialmente, né, tentar ter esse carinho também remoto. Então, sim, tem vários desafios. Eu acho que nos próximos anos a gente ainda vai descobrir, acho que está todo mundo ainda testando e tentando descobrir o que funciona ou não. Eu lembro que no começo, quando a gente saiu dos escritórios para o remoto, a gente tentava, vamos fazer happy hour na sexta-feira, remoto, e não funciona, não é a mesma coisa, fica uma coisa muito robótica, a coisa de eu falar e os outros escutarem, e depois é muito diferente, assim, não tem, vou ali, converso com alguém, então a gente está aprendendo o que funciona, o que a gente pode trazer do mundo presencial para o remoto, o que não dá para trazer e dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. Mas eu acho que tenho gostado bastante. É engraçado porque é realmente é como se a forma de trabalho tivesse recomeçado, assim. É bem desafiador, mas é legal. Sentes que aquele tempo que gastavas em viagem conseguiste ganhá-lo em alguma coisa? Ou o tempo acaba por desaparecer na mesma, independentemente de não teres que fazer a viagem? Eu tinha uma sorte bem grande de que eu trabalhava relativamente perto do trabalho. Eu não ia a pé, mas era perto, assim, meia hora, alguma coisa assim, 30 minutos. Mas mesmo assim, me ajudou. Eu não ganhei muito tempo, mas eu ganhei tempo, talvez seja até engraçado, mas eu ganhei tempo porque quando você vai para o escritório, você tem várias outras preocupações que você precisa ter, além do não só o tempo que você vai ficar, mas também talvez você vai ter o tempo que você vai ter que esperar o transporte, você vai ter que pensar, tem várias piadas na internet de, meu Deus, quantas calças jeans eu tinha, por que eu tinha tantas calças jeans assim? Então, então com que roupa eu vou amanhã? Então tem todas umas coisas que você acaba ganhando muito tempo. Eu já sei que não posso divulgar isso, mas eu já acordei, tinha uma reunião às 9, eu já acordei 15 para as 9, então eu nunca ia conseguir fazer isso no trabalho presencial, mas tem isso, tem pontos positivos, tem desafios. Nota-se a diferença na dimensão quando tu dizes que moras perto do teu, ou que moravas perto do teu trabalho e dizes meia hora. Sim. Eu estava à espera de 5 minutos, 10 minutos. Eu estava mais à espera que fosse 3 ruas. Meia hora é longe para você. Para nós é longe. Principalmente em Braga, que eu diria que em 10 minutos vai de uma ponta à outra. Sim, eu moro tipo 10 minutos, 12 minutos já perto da universidade e não considero que seja assim tão rápido quanto isso. Eu moro muito diferente. Eu vim de São Paulo, é uma cidade muito grande, assim. Eu ia pro trabalho, eu não morava... Tinha pessoas que gastavam muito mais tempo do que eu, mas eu gastava, assim, 1 hora para ir pro trabalho e 1 hora para voltar todos os dias, assim. E é muito louco pensar mesmo, assim, 2 horas para mim, então é o parâmetro de muito, assim, no geral. Mas é muito louco pensar, tipo, 2 horas. O que você consegue... Em 2 horas você consegue fazer tanta coisa, né? Mas, claro. Ao final de anos perde-se mesmo imenso tempo só em commuta. Claro. Isso por acaso me lembrar uma história que a minha mãe me contou uma vez, que tinha quase toda a gente em Portugal, temos muitos familiares ou próximos ou afastados que são brasileiros,
e que de vez em quando vem visitar. E teve uns familiares brasileiros que a vieram visitar, e ela é de uma região do distrito de Braga chamada Furico de Basto, e perguntaram-lhe se a região em que estavam, até Braga, que era a maior cidade perto, também tem Guimarães que tem mais perto, se era uma viagem muito longa. E para os meus avós, que raramente faziam essa viagem, era uma viagem muito grande, para aquilo que era a realidade das viagens deles. Sim, uma viagem muito longa. E que a minha mãe disse que eles fizeram malas como se fossem viajar, malas e comida, etc., como se fossem viajar 5 dias. Porque essa é a realidade brasileira. E aquilo é uma viagem, se calhar na altura um bocado maior, porque as estradas não eram o que são hoje em dia, mas no máximo diria que seria 1 hora e um quarto na altura, porque hoje em dia é 3/4 de hora, 1 hora, mais ou menos. Portanto, aí está a diferença da realidade brasileira para a portuguesa. Nós aqui em Braga, é uma cidade que, apesar de tudo, está a crescer bastante, já ultrapassa os 200 mil habitantes, creio eu, e é sobretudo por causa de uma grande comunidade brasileira. Eu creio que, em termos percentuais, Braga, se não é a cidade a maior do país, em termos percentuais, como uma comunidade brasileira, está no top, e cada vez mais. Agora com o Covid, eu não sei como é que isso afetou, mas na altura pré-Covid sentia-se mesmo na vida da cidade, que a cidade estava a crescer muito em termos populacionais, mesmo da parte do imobiliário e do preço de arrendamento, porque vinha muita gente brasileira para cá, e nós no nosso curso temos muitos alunos brasileiros, mesmo aqui dentro de estudantes temos colegas brasileiros, temos uma grande comunidade. Aliás, eu acho que até aqui algo deve ser novidade para o Lira, porque quando eu pesquisar, num dos bares dentro da nossa rua de bares da universidade, há um bar que tem uma noite de pagode. E eu descobri isso, eu estava a passar a pé e eu começo a ouvir ali, não sei se conhece aquela música, O Trem das 11, que nem esqueci quem é que é o intérprete original, porque já ouvi tantas vezes, eu já ouvi tantas versões diferentes, que é uma música que eu gosto muito, e eu começo a ouvir, eu começo a ver Sou Filho Único, peraí, eu conheço esta música. Sim, é de facto uma novidade, Felício, mas assim que o Covid passar, vamos lá. Temos de ir lá. Aliás, eu até pesquisei no Google Pagode de Braga e apareceu-me logo primeiro o nome do bar, que é o Stefano. Eu até estou intrigado, tenho de lá ver o que se passa. E se calhar até consequência mesmo desta. E espero bem que sim, que eu quero ouvir Pagode cá em Braga. Eu tinha planos antes do Covid para ir ver o grupo Revelação, que eles geralmente até vêm cá a Portugal, só que depois que o Covid lixou tudo, lá está. Pois. A Revelação é muito, muito famoso. E se tem um bar de pagode em Braga, realmente tem um público. Tem muitos brasileiros. Aliás, até porque o pagode, se eu não estou em erro, é do Rio de Janeiro, ou seja, é carioca, certo? Imagino, também não sou um grande conhecedor, mas imagino que sim. Eu acho que tem a ver com até porque tem um bar desportivo do outro lado da minha casa, e quando foi a final do Flamengo, final da taça, qualquer coisa, acho que foi mesmo da Copa do Brasil. Okay. Eu estou a par, não é, dos clubes de futebol em Portugal, e estava a programar o meu quarto e começo a ouvir assim um barulho, mas uma coisa tremenda, parecia tipo uma banda de guerra. Eu ouço um barulho, mas eu pensei, mas calma aí, hoje o Braga, que é o clube aqui da nossa terra, o Braga que hoje joga futebol ao Benfica, alguém joga futebol, e eu vou ver à janela e é bandeiras do Fluminense, tipo, à vontade, duas centenas de pessoas. Ou seja, é uma comunidade que está a crescer muito cá em Braga. Como que fica o questionamento? Como que trouxeram ou conseguiram uma bandeira do Fluminense? Do Fluminense, do Flamengo, ou no treinador do Flamengo. Mas não era uma, era toda a gente de rubro e negro e com bandeiras e fumaça e tudo mais. Assim, uma coisa. E a música, o funk brasileiro domina a ação, e tu já deves ter experienciado isso em Lisboa, domina a noite em Portugal. Com certeza, sim, em Lisboa, bairro alto. Sim. Lá está, nós consumimos muita coisa brasileira mesmo. Por acaso tem piada, porque eu queria muito esta ideia de música a programar quando vi uma vez um vídeo qualquer, ou um comentário do José Valim, em que ele dizia que gostava também de ouvir música brasileira enquanto programava, mas não era pagode, era sertanejo. Sertanejo? Nossa! Sertanejo. Olha, impressionante. Porque no Brasil tem muita gente que ouve mais rock e tal, para programar. Então, olha só, o José Valim, super, não conheço ele pessoalmente, obviamente, eu tô surpreso. Mas rock brasileiro ou rock ou normal? Ou os dois?
Não, eu acho que a malta ouve, pelo menos ouvia mais rock normal, assim, tipo, a Angra, sei lá. Eu sou da época System of a Down, essas cenas assim, tipo, Uhum. uma Eu tinha uma brasileiro guitarra gosto muito de um grupo que é Legião Urbana. Sim, sim, É conheço. isso? Eu gosto bastante Conheço. desse. Acho que Também, sim, de rock acho que é o único que eu conheço. sim, também é, Lá está. é mais antigo, mas também hoje em dia não conheço quase nenhuma Uhum. banda de rock também. Como você disse, o funk dominou e tal, então passa por essa Dominou. onda. E dominou, e essa como eu te contei há bocado, eu estive em Erasmus, mesmo noutros países, claro, em Portugal obviamente nós somos todos língua portuguesa, mesmo outros países pela Europa fora, tanto que eu cheguei a ir a festas de Erasmus e eles metiam funk brasileiro, e eu era o único português por acaso naquela, porque interessante depois chegaram mais, mas naquela altura ainda era eu e o meu colega de quarto, que por acaso é brasileiro, que também anda aqui na universidade comigo, Ok? éramos os únicos que vinhamos dois de Portugal, e conhecíamos aquelas músicas, e a gente cantava as músicas. E eles, peraí, isto não é. Vocês são portugueses, isto não é espanhol. E nós, espanhol? É funk. Então era aquela. Também, isto não acho que não é funk, mas também conhecia muito a do Michel Teló e Ah, a sim. do Gustavo Lima, ou seja, eles mesmo pelo mundo fora, e pelo menos na Europa, que também consomem muito a música brasileira para sair. Ficaram, era surpreendido, eu não gostei muito dessa, fiquei assim meio insultado. Em nome de nós, que falamos português, que é assim insultado, acharem que aquilo era espanhol. De onde tiraram o espanhol, né? Pois, lá está. Lembrei da pergunta. A gente já vai terminar, a gente força. vai liberar vocês. Vocês estão na mesma sala? É porque pra mim vocês estão em Sim, lugares sim, diferentes. sim, Vocês estão na sim, mesma sim, sala? sim. Nós os dois estamos na Estamos mesma. na mesma sala. O Francisco não. Mas Ok. isto A não. nossa voz não está. Por acaso também é a primeira vez que fizemos este método. Antes, Isso sim, isso é antes primeiro. não podíamos, até porque eu não estava cá, estava na Finlândia, não é? Mas pronto, lá está. O que eu posso dizer da Finlândia, agora também estou a lembrar de uma coisa, porque o Valim, neste momento, não sei se sabes isso, ele vive na Polónia. Da Polónia. E uma coisa que ele disse, estava a falar uma vez, pronto, a falar da vida dele, com o qual eu me identifiquei mesmo completamente, é que ele estava a dizer, o pessoal diz que eu estou aqui na Polónia, que é muito fixe o inverno, desportos de inverno, esquiar, não sei o quê. Ele disse assim, eu sou brasileiro, já não sei de onde é que ele disse que é, que estou-me a esquecer, sou brasileiro, eu gosto de praia, de calor, eu estou aqui a morrer de frio em casa. Eu, para mim, foi tal e qual, eu até me senti, a uma altura, no início, eu até muitas vezes sentia-me doente do frio, doente, e a falta do sol e etc. E tinha uma coisa horrível, que era às 3 da tarde, no inverno, era noite. Era noite. Era 3 da tarde, eu às vezes acordava, até porque tinha um dia mais relaxado e estou no aniversário e não sei o quê, acordava e era noite. Acordava tipo às 4 da tarde, no dia em que tinha saído no dia anterior, feito uma festa no dia anterior, acordava às 4 da tarde, era noite. Para mim, em termos, eu sentia-me tão tipo, não sei, animicamente não era fácil, sobretudo para mim que estou habituado a um país como Portugal, Mediterrâneo, cheio de sol e etc, etc. Tu adaptaste bem ao ambiente em Portugal? Diferença? Sentiste muita diferença? É muito. É parecido, né? Pelo menos não é uma diferença tão grande. Essa coisa do escurecer 3 da tarde, eu acho que pra mim seria o desafio maior, assim. Por acaso, o primeiro ano em Portugal foi um ano. Até hoje eu me pergunto se foi um ano que as temperaturas mudaram muito, e isso não aconteceu nos outros anos, ou se era eu que não estava preparado, porque eu cheguei em janeiro. Então eu cheguei no inverno e era muito chuvoso. Foi um inverno diferente dos outros, para mim. E o verão também foi um verão de 2018 que fez em Lisboa fez 44 graus, que é algo que eu não vi em Lisboa nos anos seguintes. Então, o primeiro Sim. ano foi meio assim, eu não sabia, nem sabia que fazia tanto calor aqui assim. Tipo, no Brasil não faz essa temperatura. Então tive uma adaptação, mas depois foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo, mas eu fico. A gente que é da tecnologia, a gente sempre fica se questionando, né? Porque tem muitas vagas em muitos lugares, então eu fico me questionando. Seria fixe morar em Londres. Só que em Londres, em UK, também tem essa coisa do inverno que escurece cedo e tal. E aqui E em Londres, em Portugal. termos de chuva, Sim. Então, assim, a falta do sol, que eu acho que seria um grande problema, porque aqui em Portugal, que tem muito sol, mas quando fica 1 a 2 semanas de chuva, no máximo, no inverno,
eu já fico meio assim, cabisbaixo, não quero trabalhar, fica uma coisa meio falta de energia, assim.